E neste vídeo, vamos levar você até as Ilhas Virgens Americanas e vivendo uma experiência muito diferente. Com um clube exclusivo de viagem que permite explorar um mundo com sofisticação e se sentindo em casa. Não saia daí, pois você vai amar este vídeo. Para chegar em St. Thomas, nas Ilhas Virgens, nós decolamos do Aeroporto Internacional de Miami com destino ao Aeroporto Internacional Cyril E. King, um voo de um pouco mais de 2 horas. A chegada já nos ofereceu uma pequena amostra do que esperar. O clima caribenho nos saudando assim que pousamos. Mas no terminal a realidade se impõe. O aeroporto costuma ser um verdadeiro formigueiro. Prepare-se para um saguão que muitas vezes parece não comportar o volume de turistas. É o famoso Island Time, começando a dar as caras, onde a paciência é uma virtude. Mas não se preocupe, pois a recompensa de St. Thomas vale cada minuto de espera. Entre as ilhas principais, incluindo St. John e St. Croix, St. Thomas é a mais vibrante delas, sendo o ponto de partida perfeito para essa nossa imersão caribenha. E essa nossa imersão caribenha tem algo a mais, pois escolhemos viajar para St. Thomas por causa de um clube seleto de troca de casas de férias de luxo em mais de 100 países pelo mundo, que é a Third Home. Por meio da Third Home, encontramos uma ótima disponibilidade nas Ilhas Virgens Americanas e decidimos embarcar nessa aventura. Afinal, a proposta é exatamente esta: que os membros do clube se deixem levar pelas possibilidades oferecidas e muitas vezes descobrindo destinos surpreendentes nos quais jamais haviam pensado antes. A cerca de 14 quilômetros do aeroporto está o The Ritz-Carlton Club St. Thomas, em um local privilegiado da ilha, em uma tranquila curva do Great Bay. Vamos dar início a esta experiência excepcional de hospedagem com a Third Home. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 3-bedroom residence aqui no The Ritz-Carlton Club em St. Thomas. A gente vai ficar hospedado aqui por uma semana. Nossa hospedagem foi pela Third Home, né? Como falei no início do vídeo. E é tão especial entrar aqui nessa residence, porque dá para ver o carinho e atenção aos detalhes do The Ritz-Carlton, porque eu comentei com eles que seria a nossa lua de mel e eles transformaram a nossa residence dessa forma. Olha o quarto principal, a cama, que linda! Essa decoração aí cheia de pétalas de rosas para nossa celebração tão especial. E também deixaram uma espumante com uma cartinha, que já já eu vou ler, e um doce aqui de boas-vindas também para celebrar a nossa lua de mel. Vamos ver a carta então que deixaram pra gente. Assinada pela Kelisha, do time de concierge, e é claro, desejando muito amor pra gente daqui em diante. Muito obrigada, Kelisha, pelo carinho. E aí, vamos conhecer a nossa residence?
E essa linda vista já está nos chamando para colocarmos uma roupa de banho e começarmos a aproveitar toda a estrutura do resort The Ritz-Carlton. O The Ritz-Carlton em St. Thomas, ele é dividido em duas estruturas. A estrutura do club com as residências e a estrutura do hotel. Quem reserva pela Third Home, como é o nosso caso, é como se fosse um proprietário aqui no The Ritz-Carlton. Então, nós estamos hospedados na estrutura do club, onde estão as residências. E além da gente aproveitar toda a estrutura do club, a gente pode também aproveitar os benefícios, incluindo os restaurantes e toda a programação de atividades do hotel também. Então, vamos juntos descobrir mais sobre o The Ritz-Carlton St. Thomas. A área do club oferece mais privacidade aos hóspedes, com diversas piscinas e a energia do Caribe sempre presente. Vimos como drinks variados durante a programação de cada dia são uma ótima pedida para refrescar. E a música ao vivo também contagia o ambiente do clube. Vamos conhecer a área do hotel, que é um pouco mais agitada e com uma programação de atividades variadas. Recentemente, The Ritz-Carlton passou por uma renovação completa e reforçando seu conceito, o de proporcionar uma experiência memorável de hospedagem atrelada a uma localização estratégica no destino. A piscina com tobogã é a atração para entreter os pequenos, além de piscina com borda infinita e acesso a esportes aquáticos diretamente na praia. No hotel há uma lojinha com diversos produtos autênticos The Ritz-Carlton St. Thomas. E vale destacar que caso não esteja com vontade de caminhar do clube até o hotel ou vice-versa, The Ritz-Carlton disponibiliza carrinhos com os quais você pode fazer esse percurso tranquilamente. E vamos falar de alguns sabores do The Ritz-Carlton St. Thomas? O resort oferece uma experiência gastronômica diversificada para todos os gostos e momentos. Começando pelo Coconut Cove, um ambiente descontraído e à beira-mar, com mesas ao ar livre e uma autêntica atmosfera caribenha. Também existe o Sails, um charmoso restaurante e bar, também à beira-mar, perfeito para desfrutar de pratos leves, frutos do mar frescos, grelhados saborosos. Ainda, mas não menos importante, o South Wind não é um restaurante, mas sim um acolhedor café com mercadinho, ideal para quem busca praticidade. Aqui é possível comprar itens para levar para o quarto ou desfrutar no local, com opções que vão desde um delicioso café da manhã até paninis e sobremesas. Nós decidimos aproveitar o restante do dia na área do hotel, curtindo este entardecer incrível. Nesta noite, a nossa escolha foi o restaurante Aloro, situado na área do hotel. A proposta desse restaurante é trazer os sabores italianos frescos ao Caribe, em um ambiente moderno e acolhedor. E muito fãs de uma boa pasta como somos, a nossa escolha foi a carbonara, servida de maneira muito curiosa, massa penne e com ovo inteiro no meio.
St. Thomas oferece uma combinação encantadora de beleza natural, história colonial bem preservada e experiências sensoriais que deixam uma impressão duradoura em todo viajante. O acesso às Ilhas Virgens Americanas é fácil partindo dos Estados Unidos, especialmente aos cidadãos desse país, que não precisam de passaporte para visitar as ilhas. E o que fazer nesse destino? Uma dica é explorar St. Thomas de carro, que oferece muito mais do que sol e areia. Um detalhe: aqui se dirige pela esquerda da via, herança da antiga colonização dinamarquesa, porém os carros têm a direção na esquerda. A capital, Charlotte-Amalie, é muito charmosa. Essa cidade histórica é um tesouro de arquitetura colonial, contando histórias de piratas e resiliência. Agora vamos dar uma pausa no Gladys Café, que é um símbolo da tradição culinária local. Pedimos um bacon and Swiss burger com toque caseiro. Seguimos o tour e é imprescindível fazer pequenas paradas em pontos estratégicos, a fim de contemplar algumas das praias mais famosas, como a Magens Bay, e que mostraremos a vocês mais à frente neste vídeo. And we have the fort, the Red Fort. So back in the days, that's where they used to station itself, because the pirates, so they saw when the pirates ship them coming in, they could see them from any angle to the end of the point on Hassel Island. Look straight to the end, that's Hassel Island right there. Look to the end. You see a little structure? They used to have a chain go from that structure all the way across to St. Thomas. So when they sung the horn them and the pirate ship them coming in, they had this big chain they road, turn it wrong, and the chain lift up and block them from coming in. That's back in the days, that's how it used to be. Things change a lot, more Americanized. Hassel Island right there was connected to St. Thomas. It was a peninsula then. In 1860, them guys blow it up, make a trench, and make a water passage. It used to create so much problem back in the days. A lot of people would lose their life because of stench. The water couldn't flow. It was very bad for everyone. So they, back in them days, they dig it out and make a trench. I just want to say, welcome to St. Thomas, Virgin Island. Listen, it's a pleasure having you here, Nicole and Fabio. Listen, we're enjoying all the views today. Our first stop is Skyline. From here, we're going Drake City. From Drake City, we're going Mountain Top, which is 1,500 feet above sea level. Guys, we're going to have an excellent day. The sun is hot. That's the only problem. But we will have fun. Thank you guys for visiting. Vamos então continuar com o tour até o ponto mais alto de St. Thomas, o Mountain Top, a cerca de 460 metros acima do nível do mar e muito visitado por turistas, especialmente por aqueles em busca de souvenirs e outros produtos típicos da ilha. Neste ponto mais alto de St. Thomas, conseguimos avistar novamente a Magens Bay, assim como diversas outras pequenas ilhas nos arredores. E falando em Magens Bay, é para lá que vamos agora, sendo mais uma dica do que fazer em St. Thomas. Se existe algum lugar paradisíaco no Caribe, ele provavelmente se chama Magens Bay. Areia branquinha, mar calmo como piscina e essa vibe aqui imbatível. É um dos lugares mais bonitos das Ilhas Virgens Americanas e agora também é o meu cenário de hoje. Salva aí na sua lista, pois um dia você também vai querer estar exatamente aqui. Magens Bay é visita obrigatória para quem gosta de um cenário de tirar o fôlego. É um espetáculo natural em forma de enseada. Na premiação Traveler's Choice 2025 do TripAdvisor, foi eleita uma das 10 praias mais bonitas do Caribe. Magens Bay encanta os visitantes com o formato de ferradura, águas calmas e infraestrutura acolhedora.
ideal para famílias, casais ou viajantes em busca de contemplação tranquila. Estando em St. Thomas, uma dica legal de passeio é vir conhecer a ilha vizinha de St. John, que também compõe as Ilhas Virgens Americanas, e foi bem fácil, pois saindo do The Ritz-Carlton a gente pegou um táxi até o local do ferry, então deu menos de 10 minutos, e chegando no ferry a gente comprou tickets, os ingressos de ida e volta para 2 pessoas, deu $32,60 e a gente já está aqui na ilha então para explorar, conhecer o centro de St. John e também as praias. Vai ser um dia incrível por aqui. Chegando em St. John, podemos perceber que esta ilha vizinha é bem mais serena, onde está Cruz Bay, cujo centrinho é rodeado por pequenas lojinhas de artesanato local. St. John é um refúgio protegido pelo Parque Nacional das Ilhas Virgens, preservando paisagens naturais exuberantes e praias quase intocadas. Restaurantes à beira-mar nos convidam a passar o dia, a fim de aproveitarmos as baías de águas calmas e cristalinas, perfeitas para relaxar e nadar sem pressa. E se você também gosta de um passeio de barco, fique atento à próxima dica. Durante a hospedagem no The Ritz-Carlton, uma dica de passeio exclusivo é curtir o pôr do sol com open bar a bordo de um catamarã. E o melhor de tudo é que esse passeio tem saída aqui mesmo da praia do The Ritz-Carlton. Eu deixo mais informações sobre o passeio e também sobre os ingressos aqui no descritivo deste vídeo. O Days End Sunset Sail, a bordo do luxuoso Lady Lindsay II, é uma experiência verdadeiramente inesquecível. O passeio, com saída ao entardecer, tem duração aproximada de 2 horas, com a proposta de navegar suavemente sobre as águas das ilhas. Estão inclusos no ingresso coquetéis tropicais à vontade e petiscos gourmet. E o grande momento do passeio é poder contemplar uma paleta celestial de tons alaranjados, rosados e dourados, como se estivéssemos literalmente pintando o céu. Uma experiência assim transcende o turismo, transformando-se em memória sensorial. O aroma do oceano, o vento tocando a pele e uma felicidade genuína acompanhando o ritmo do mar. E essa foi a nossa experiência de viagem com a Third Home. No descritivo deste vídeo eu deixo mais informações sobre como é possível se inscrever para também fazer parte desse clube exclusivo, podendo viajar e explorar o mundo de um jeito extraordinário. E se você gostou de assistir, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações sobre os próximos vídeos. Aproveite para contribuir com o canal e deixar aquele valeu demais. E lá no Instagram siga Nicole Experience para ficar de olho em todas as nossas experiências memoráveis pelo mundo. Vamos viajar juntos. Eu encontro você no próximo vídeo. Tchau!